De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Graça e paz, irmãos, uma boa noite, muita alegria de poder estar com os irmãos, poder celebrar mais um domingo consagrado ao Senhor Jesus. Que nessa noite eu e você esteja cada vez mais disposto, entregue, rendido para esse Salvador maravilhoso que nos é apresentado na palavra do Senhor. Esse que é Deus, mas se fez 100% homem, se entregou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos o perdão, para que diante de Deus pudéssemos ser vistos como santos, como escolhidos, como eleitos, para que na glória pudéssemos estarmos juntos com Ele. Eu convido você nesse momento, que você deixe de fazer aquilo que você está fazendo, que você deixe de fazer aquelas coisas que você estava pensando em fazer ainda. Esquece, senta, se acomoda, fique à vontade de frente com o seu celular, a sua TV, o seu computador, não importa, mas ligue o seu pensamento ao Senhor Jesus, que nós possamos saber que Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele a qual nós vamos render o nosso completo louvor. Amém? Vamos cantar? Do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que Tu és meu Deus, és Senhor. meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode declarar que o Senhor é maravilhoso para você? Vamos agora em oração juntos como igreja do Senhor. A Ele que é maravilhoso, a Ele que é grande, a Ele que é digno. Coloque diante do altar do Senhor todos os seus temores, os seus medos, tudo aquilo que te angustia. Coloque no altar dele e ore comigo. Se houver pessoas que precisam de oração, precisam ser alcançadas pelo Senhor, precisam ser tocadas pelo Senhor, curadas, se você lembrar do nome, comece a clamar ao Senhor neste momento, que juntos em união, numa só voz, como igreja do Senhor, nós estaremos orando juntos. Feche os seus olhos e clame aquele que é digno, aquele que é maravilhoso. Senhor Deus, Tu és bom, Tu és grande. Nós com nossas vozes declaramos como Tu és maravilhoso, Senhor. E somos totalmente dependentes de Ti. Ó Deus, neste momento, junto com a igreja do Senhor, que está agora online, em oração na sua casa ou onde estiver, Senhor. Numa só voz, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós estamos clamando uns pelos outros, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, alcança cada coração, cada pedido agora citado, cada nome dito e declarado. Em nome de Jesus, alcança, Senhor. Ó Deus, com as suas mãos, trazendo cura, Senhor. Trazendo fortalecimento, Senhor. Transformação, libertação, provisão, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir cada clamor, cada vida, Senhor, entregando no Teu altar as suas dores, as suas angústias, as suas aflições, a sua gratidão também nós colocamos diante de Ti, Senhor. A nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ser a nossa direção, o nosso consolo, o nosso abrigo, o nosso socorro. Seja, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro, Senhor.
As nossas expectativas, a nossa esperança está em Ti agora, Senhor. Traga paz aos corações, traga a esperança, a fé, Senhor. Em nome de Cristo, que a sua igreja se fortaleça no Senhor neste tempo, Senhor. Se levante, seja usada por Ti como flecha, como luz, como sal, Senhor. Em nome de Jesus, levanta esse povo, Senhor, em toda a face da terra, Senhor, para Te exaltar e adorar em atitudes, em palavras, em vida, em testemunho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Alcança os enfermos, os acamados, os que estão em hospitais, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam ser alcançados pela cura, Senhor. Pela sua cura, nós declaramos cura. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, alcança as mentes e os corações. Tira todo o medo, Pai. Que possamos viver em liberdade em Ti, no Teu altar. Sejamos livres, Senhor, como filhos amados. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Que essa oração, aqueles que estão ouvindo, ó Deus, faça... Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, faça a diferença, que seja transformado os corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Receba em nome de Jesus a libertação, a cura, a liberdade em Cristo. Você já não é mais o mesmo, você é filho do Senhor, você é livre. Com melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. De nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Para acabar, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você é filho, você é filha. Sabe de quem? Do Alfa, do Ômega, do início e fim. Ele é tudo para mim. Cante conosco essa canção. Declare que Ele é tudo para você. Não há outro como o Senhor, não há outro. Nós te adoramos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que não há outro como Tu. O Senhor é único. O Senhor é grande. O Senhor é o Alfa e o Ômega. Aleluia.
mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. Graça e paz, meus irmãos, ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mais um domingo, mais uma semana, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos, sim, em espírito e em verdade, juntos, adorando ao Senhor na presença do nosso Deus. Você na sua casa, nós aqui ainda, mas na certeza de que logo em breve estaremos nos abraçando, estaremos nos confraternizando. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Que Deus fortaleça a sua vida, fortaleça a sua fé, e nesse tempo de ministração da palavra de Deus, que você aproveite o máximo para que as verdades, os princípios, os valores eternos da palavra de Deus venham fazer diferença, toda a diferença na sua vida
na sua casa, nas suas escolhas, nas suas decisões, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo. Que bênção estarmos juntos. Nós estamos numa série de mensagens muito especial. Alegrai-vos no Senhor. Paulo nos chama a desfrutarmos da verdadeira alegria. Não da alegria circunstancial, não de um sorriso como fruto de uma reação pequena, imediata. Não alegria por uma boa notícia de alguém ou por alguma circunstância. Não, a alegria que Paulo nos chama é a alegria do Senhor. E essa alegria, nós podemos desfrutar dela mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. É possível passar pela luta, passar pela dor, passar pela limitação e mesmo assim desfrutar da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, ela é parte da própria vida de Jesus, ela é parte do próprio Jesus. Por isso, se no meio da luta eu estou com Jesus, então eu posso desfrutar dessa alegria. E o desafio da carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta que nós estamos estudando, lendo, é justamente essa: lembrar os irmãos de que os sofrimentos e as dificuldades não definem, não determinam a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa realização. O que vai definir é a nossa fé. E de forma muito especial, a partir do versículo 27 até o versículo 11 do capítulo 2, é o texto dessa noite. Convido você a abrir sua Bíblia, vamos ler essa palavra, que Paulo vai nos ensinar princípios muito especiais para essa noite. Em nome de Jesus, vamos ler a palavra? Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27, nós estaremos lendo até o versículo 11 do capítulo 2. Vamos ler juntos, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, ou conecte a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, como você achar melhor. Se você não está perto da sua Bíblia, se você não está com a sua Bíblia, também não tem problema, você será abençoado pela leitura da palavra. Mas mais do que isso, que essa palavra venha fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Leamos o texto, em nome do Senhor Jesus. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E em que nada estáis intimidados pelo adversário ou pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, não é da parte da perspectiva emocional. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é meu. Capítulo 2 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, estejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. E a partir do versículo 5, esse texto é maravilhoso. Seja abençoado por essa leitura em nome de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também
Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, como é bom podermos ler a Tua Palavra, como é especial podemos desfrutar dessa oportunidade, podemos abrir a Bíblia, podemos ler quantas vezes quisermos, sem impedimento algum. Louvado seja o Teu nome, Pai. Sabemos que em muitos lugares, em outros países, em outras situações, muitos dos Teus filhos não têm esse mesmo privilégio, essa mesma liberdade. Nós Te agradecemos essa liberdade e pedimos que o Senhor nos desperte para aproveitarmos essa oportunidade e que a Tua Palavra possa nos conduzir, nos transformar, nos libertar, nos curar e nos levar para mais perto de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Pai. Precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Jesus Cristo de Nazaré, seja o centro, seja o principal, seja percebido, visto, ouvido, entendido, compreendido, obedecido. Espírito Santo do Senhor, ilumina a nossa mente para que nós possamos entender a Tua Palavra e não apenas entender, mas colocarmos em prática a Tua Palavra no nosso dia a dia. Essa é a oração que nós fazemos como Igreja do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! Que bênção, meus irmãos, que privilégio maravilhoso. Paulo está escrevendo àqueles irmãos e ele vem numa sequência falando sobre as lutas, as dificuldades, tudo aquilo que poderia mover aquela igreja, mesmo diante das adversidades. Mas a partir do versículo 27, ele vai se atentar em um ponto muito importante, a unidade, ou a união, ou a comunhão da igreja. Entender aquilo que precisamos entender é muito importante. Então nós ouvimos, você está ouvindo a palavra nessa noite. Receber essa palavra, de permitir que essa palavra chegue ao seu coração. Entender a palavra, ou seja, pensar a palavra, perguntar para o texto, perguntar, conversar com o texto. Entendimento da palavra. E depois então, cumprir ou praticar essa palavra. E o que Paulo nos desafia é o seguinte: olha, vocês, é assim, vocês têm que se manterem firmes, é importante que vocês estejam cada vez mais com a fé fortalecida, mas é o seguinte, tem uma maneira de vocês alcançarem isso. Como? Através da unidade, da comunhão. E é bem interessante porque no versículo 27 ele já vai destacar isso, quando ele fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, ele deve ser alcançado, ele deve ser abraçado. Abraçar o Evangelho para a sua vida, abraçar o Evangelho para a sua identidade, abraçar o Evangelho para os seus sentimentos, abraçar o Evangelho para as suas escolhas, as suas decisões. Viver de modo digno do Evangelho. Você abraça o Evangelho e para tudo que você vai fazer, você valoriza, você dignifica, você honra o Evangelho de Jesus Cristo que você abraçou. É por isso que ele diz: viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante, ou seja, não precisa ninguém estar vendo, não precisa ninguém estar fiscalizando, não precisa ter ninguém olhando, independente se tem alguém olhando. Paulo traz esse princípio: eu estando com vocês ou não estando, ouça de vocês que vocês estão firmes em um só Espírito, uma só alma e juntos pela fé evangélica.
O que Paulo está chamando a atenção é que a união da igreja, ela não é algo para ser mostrado, visível. Eu não faço isso para mostrar para alguém. Eu faço isso porque eu abracei o Evangelho. E de modo digno como eu vivo este Evangelho, então eu tenho a condição de viver de forma firme, um só Espírito, uma só alma, e lutar junto com os meus irmãos. E esse destaque é muito importante porque o estar junto, e aí ele vai falar assim, em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, ou seja, o que é para os outros motivo de vergonha, motivo de perda, na verdade é a prova da salvação, porque é aquilo que vem de Deus. Ou seja, quando você abraça o Evangelho e você se une com a sua igreja, você se une com os seus irmãos, o que acontece? Algumas pessoas podem ver isso como prejuízo. Ou seja, você agora é massa de manobra, você está indo pela cabeça do pastor, você está indo por aquilo. As pessoas podem ver isso com maus olhos. Algumas das lutas, as dificuldades, porque você já reparou, quando você assume o compromisso com Jesus, e aí você precisa romper com algumas coisas, e aí você perde alguns amigos. Por quê? Porque eram amigos carnais, amigos do mundo. Amavam mais o mundo do que a si próprio, do que a você. Então vai rompendo vínculos com o pecado, com aquilo que Deus não ama, e isso vai trazer prejuízos talvez no aspecto social, relacional. Algumas pessoas podem ver isso como prejuízo, como perdição, como diminuir, como algo que você está indo para trás, mas para nós não é, para vós outros é a prova, é a manifestação, é a materialização da salvação, o que acontece quando nós estamos juntos e unidos. E eu queria destacar aqui essa palavra do versículo 28 que diz, em nada estáis intimidados pelo adversário. Essa palavra aqui, intimidados pelos adversários, ela tem uma conotação bem interessante, porque ela tem a ver com uma debandada de cavalos. É isso que quer dizer essa palavra, intimidados pelos inimigos. É como se vários cavalos assustados, eles se debandam a sair correndo. Veja que essa palavra tem um significado muito importante. Já reparou que muitas vezes as pessoas ficam perdidas, desorientadas. Por quê? Porque elas perdem a referência. Quando deixa de estar junto, perde a referência. Deixa de estar junto, perde a referência. Qualquer barulho, qualquer batida de pé, sai correndo, assustado. Ai meu Deus, e agora? Ai o meu emprego, ai a minha filha, ai o meu filho, ai o meu marido, ai a minha esposa, ai o que eu faço aqui para segurar? E fica tentando segurar, agarrar as coisas com a própria força, com a própria mão, fica tentando administrar de uma forma que cansa e sem resultado prático. Às vezes até tem algumas coisas que valeu a pena o esforço, mas no final o desgaste não levou ao resultado esperado. Se sentir intimidado com os inimigos é uma característica de quem não está junto, de quem perde a referência. A referência do quê? A referência do Espírito. Um só Espírito, uma só alma, lutar junto pela fé evangélica. O que está dizendo aqui? Quando nós nos unimos, nós mantemos a referência de fé. Opa, eu preciso fortalecer o meu irmão, eu preciso me unir ao meu irmão para me ser fortalecido. Nós vamos nos fortalecendo, nós vamos no mesmo sentimento, que é o que ele vai falar mais para frente. Nós vamos caminhando juntos. E esse aspecto é muito importante porque é no conceito de que nós podemos suportar as adversidades que nós não nos assustamos com qualquer coisa.
não se assustar, e aí é esse intimidado aqui pelo adversário. Faz sentido isso para você? Nós não estamos nos reunindo fisicamente, nós não estamos juntos fisicamente, mas espiritualmente nós precisamos nos unir. Ligue para os seus irmãos, abençoe a vida deles, ore com alguém, interceda por alguém, lembre de alguém e ore por essa pessoa, e ligue para essa pessoa, ou mande uma mensagem falando: eu orei por você, que Deus te abençoe, estou com saudade de você. Quanto tempo faz que você não fala com o irmão da sua igreja? Porque talvez antes da pandemia já fazia algum tempo que não falava, e agora com a pandemia, a distância aumentou. Aumentou? O seu irmão está a um toque do seu celular de você. Todas as vezes que você pega no seu celular, você tem a oportunidade de abençoar alguém. Todas as vezes que você pega no celular, você está mais perto dos seus irmãos. Receba isso, pegue isso. Essa é uma chave que pode abençoar muitas pessoas através da sua vida, através do seu celular. Em nome de Jesus. Capítulo 2. O capítulo 2 é maravilhoso. Antes de chegarmos no texto principal aqui do versículo 5, Paulo vai chamar a atenção justamente dessa questão do amor fraternal. E ele vai falar: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. É muito importante que nós possamos entender. Eu queria destacar aqui esse entranhados afetos de misericórdia. As entranhas, no contexto de Paulo, naquela época, era o centro das emoções. As entranhas. E as entranhas têm a ver com o que nós podemos sentir de verdade. Não sentir por consequência de algo, mas sentir de verdade. Ele fala assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que Paulo está nos ensinando, meus irmãos, é que quando nós sentimos de verdade, com a motivação correta, ou seja, alguma exortação de Cristo, inclusive para sentir aquilo que nós não gostaríamos de sentir, que muitas vezes o nosso corpo está condicionado a se satisfazer ou se alegrar com coisinhas supérfluas, passageiras, mundanas, carnais e até mesmo pecaminosas. Paulo está dizendo: não, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há amor no fato de você se unir a alguém que de fato sofre, se há alguma comunhão do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, alguma comunhão do Espírito, ou seja, eu estou próximo, eu sou um com o Espírito de Deus, se há verdadeiro, se você internaliza um sentimento, não porque aconteceu alguma coisa com você, mas por compreender a exortação de Cristo, por uma consolação verdadeiramente motivada pelo amor e por uma comunhão profunda e relevante com o Espírito Santo de Deus, então isso vai entrar nas suas entranhas, no seu íntimo, no seu intelecto, no seu coração, na sua alma, e isso vai então fazer com que você pense a mesma coisa, tenha o mesmo amor, esteja unido de alma com a sua igreja e tendo o mesmo sentimento. Não é concordância plena em tudo. O pensar a mesma coisa aqui não é as pessoas robotizadas que pensam a mesma coisa no sentido de falar a mesma coisa, de concordar com a mesma coisa, de ter a mesma opinião, a mesma visão. Não é esse o propósito do apóstolo Paulo, quando ele diz pensar a mesma coisa
é porque aquela pessoa que já teve uma compreensão da exortação de Cristo, a comunhão ou a consolação do amor, a comunhão do Espírito Santo, e quando ela internaliza esses princípios para a sua vida, ela consegue compreender o pensamento do outro, ela consegue se fazer entendido, e mesmo que haja discordância, essas discordâncias levam para uma união, para um crescimento, para uma edificação, porque vão caminhar no mesmo amor, vão ter intimidade uns com os outros. É a intimidade o fator preponderante. Ou seja, a intimidade é resultado daquilo que de fato te afeta, daquilo que de fato é produzido por uma compreensão de quem é Jesus, do amor de Deus e da ação ou da comunhão do Espírito Santo. É muito importante porque a Trindade está clara aqui. O mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a união de alma, ela é resultado daqueles que internalizam os princípios, ou seja, a exortação de Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Quando você passa por esse filtro e aí o seu sentimento não é baseado, originado em uma experiência supérflua carnal. Não, é fruto daquilo que você traz de Deus para dentro de você. Exortação, a palavra, Cristo, o amor, Deus, a graça, a misericórdia e a comunhão com o Espírito Santo. Quando eu levo isso para dentro de mim, então eu tenho condição de que os meus pensamentos com os pensamentos dos meus irmãos, a nossa alma, o nosso amor, eles vão caminhando juntos, eles vão se conhecendo, eles vão se abençoando, se completando na caminhada. E isso é maravilhoso. Sentir de verdade é aquele sentimento que faz com que você participe de verdade. Comunhão tem a ver com participar do outro. Não é saber e falar, Deus te abençoe, eu estou orando. Não, é participar daquilo que está afetando o outro. É isso que é comunhão. E é bem interessante porque ele fala tendo o mesmo sentimento. Ou seja, se tem um irmão aqui no sentimento e eu estou aqui, eu vou puxando ele. Nós vamos melhorando os nossos sentimentos e não piorando. Isso que é entranhados afetos de misericórdia. É aquilo que é gerado de um sentimento verdadeiro, que participa do que afeta o outro e do que de fato abençoa o sentimento do outro. Eu sou uma motivação, um exemplo, uma bênção para o meu irmão. O meu irmão é uma bênção, um exemplo, uma motivação para mim. E juntos nós melhoramos, caminhamos e crescemos. Passar pelas lutas e pelas dificuldades, ter a alegria e a esperança é algo que é gerado, que é uma gestação que acontece na alma do ser humano. E isso, então, quando passa pelas lutas, pelas dificuldades, você não perde o olho de lá da frente, a esperança. Mas isso aqui pode morrer, isso aqui pode não dar certo, mas eu vou regar, eu vou abençoar, eu vou investir, eu entendo que isso é sério, eu entendo que isso daqui é bom, que vai glorificar a Deus, então eu faço, eu abençoo. Amém? Glória a Deus. E finalmente, dos versículos 5 a 11, esse texto profundo e maravilhoso que Deus nos permitiu, deixou para nós, através do apóstolo Paulo, essa revelação maravilhosa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí quando a gente fala de sentimento, não é uma superficialidade das emoções. O sentimento que houve em Cristo. Essa é a referência sentimental para nós. Que sentimento é esse? Pois ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, é Deus, o próprio Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E aqui esse usurpação ser igual a Deus é uma referência clara do apóstolo Paulo para nós.
Lembram de quem quis ser igual a Deus? Qual o primeiro ser que quis ser igual a Deus? Lúcifer, não é isso? Lúcifer foi o primeiro a querer ser igual a Deus. E é muito interessante porque eu entendo que ele não quis assumir o lugar de Deus. Ele sabe que isso é impossível. Mas ele quis ser igual a Deus. Ele quis ter a mesma glória de Deus. Ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis ser a imagem e a semelhança de Deus. É isso. E é por isso que ele é o nosso adversário, o nosso inimigo. Porque quando Deus, ele nos cria e ele sopra em nós o espírito dele, a parte dele, a imagem dele, ele fala assim: é a minha cara. E aí o diabo fica endiabrado. Por quê? Porque o que ele mais queria era ser a imagem e semelhança de Deus. Só que ele levou isso como usurpação. O seu coração foi afetado. Ele desejou aquilo para ele. Foi expulso. O segundo que desejou ser igual a Deus foi Adão, o próprio Adão, o homem. Deus o faz a sua imagem, a sua semelhança. Deus dá uma ordem, mas ele é enganado pela ilusão de ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal, igual a ele, que morrer, que nada. Aquele engano da serpente é o engano que está enganando milhares e milhares de seres humanos ao longo de toda a existência humana. Que é o fato da pessoa querer ser igual a Deus. A pessoa quer glória para si, quer o seu reino, quer sentar no trono, quer tomar as suas decisões, quer fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá prazer. Quer ser o seu Deus. Faz do seu ventre o seu Deus. É esse tipo de gente que é expulso do jardim, é morto espiritual, é entregue para os seus próprios desejos, como Paulo escreveu nos Romanos no capítulo 1, as suas próprias consciências, as suas próprias paixões. Deus os entregou aos próprios desprezos que eles mesmos quiseram. O ser humano pode chegar a um nível assustadoramente terrível. Por isso que quando Paulo escreve aqui, ele fala, olha, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele já era Deus, mas ele não teve um relacionamento, ele não teve um sentimento, ele não teve uma postura de usurpar. Isso não o afetou, isso não o envaideceu, isso não o matou. Não, muito pelo contrário. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. O que o diabo quis era ser igual a Deus. O que o homem quis era ser igual a Deus. E aí o próprio Deus vem para dizer assim, eu quero mostrar para esses homens o que é ser um ser humano de verdade. O homem quer ser Deus e Deus, ele abre mão dos seus atributos, ele não deixou de ser, mas ele abre mão das suas prerrogativas divinas, dos seus atributos, para vir se humanizar. O homem quer ir sentar no trono e quem estava no trono desce para se humanizar. Que lição profunda e maravilhosa. Ele toma a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, ou seja, ele se tornou homem. Deus, ele se torna homem. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Cristo. Os dois estados de Cristo da teologia. A humilhação e a exaltação. A humilhação é esse esvaziar, essa kenosis, esse se despojar, esse abrir mão, esse tirar, ele tira as suas prerrogativas divinas de sobre os seus ombros, ele não deixa de ser, mas ele decide vir em figura humana, ele estende os braços para os agrilhões, ele abre os braços para ser crucificado, ele se entrega, ele se permite. Que lição maravilhosa e profunda. Tudo aquilo que nos chama para ser ou para
ser parecido ou querer estar no lugar de Deus é idolatria, é pecado. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, vocês precisam estar unidos na luta, para vocês não saírem aí como cavalos debandados aí, assustados. Não. Se vocês estiverem unidos, ninguém pode assustar vocês. Segunda lição, você se une de verdade quando isso de fato é gerado, quando você entende a ação da Trindade, isso vem para dentro de você, aí você tem condições de ser um só com o seu irmão. Pensamento, alma, amor de verdade, escolha, decisão, amar, suportar, cuidar. Mas ele fala só que isso é um processo de humilhação, é um processo de abrir mão, é um processo de destruição, é um processo de vergonha. Você considera o outro acima de você e você se considera como um servo. É para esse processo que Paulo está chamando a igreja, falando, vocês querem ter esperança? A esperança não está naquilo que o seu braço faz, a esperança não está naquilo que você almeja, deseja e alcança. A esperança está naquilo que você compreende sobre Jesus. E quando você compreende a humilhação de Jesus, o estado de humilhação de Jesus Cristo, nada toma o lugar de Deus no seu coração. Nenhum egoísmo, nenhuma vaidade vai assumir o lugar de Deus. Por quê? Porque você se torna humilhado, você se torna servo, você se torna pequeno. Você não deseja a glória, o trono, você deseja tirar a coroa e se prostrar diante dele. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9 a 11 diz, pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Deus exaltou aquele que se humilhou. Deus glorificou aquele que morreu por amor. Deus o colocou acima de todas as coisas, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra. Aleluia! E até debaixo da terra, todos os mortos, todos os principados, todas as potestades, tudo vai se curvar diante de Jesus. Aleluia! Por quê? Porque ele foi capaz de abrir mão, de se humilhar, para experimentar a vontade soberana de Deus. Por isso, ele se tornou a glória do próprio Deus, ele se tornou a expressão do próprio Deus, ele se tornou tudo de Deus. É o que Paulo vai falar quando ele escreve aos Colossenses, quando o autor aos Hebreus escreve no primeiro capítulo ali, nos primeiros versos. Ele é a imagem, a expressão exata do ser de Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, quanto mais parecidos com Deus nós somos, mais humanos nos tornamos. Mais humanos somos. E essa é uma lição valiosa para nós. Tem gente se desumanizando para alcançar a divindade. O princípio do Evangelho é: resista à luta. Entenda de verdade o que é sentir com o outro. A partir da experiência de Jesus, você vai se colocar abaixo do outro. Porque aí Deus é quem vai glorificar o nome dele através da sua vida. O ser humano é tão importante, foi o alvo do amor de Deus, da graça, da misericórdia do Senhor. Por isso nós podemos, como seres humanos, glorificar a Deus. Como seres humanos que somos, abençoar, manifestar, materializar o reino de Deus aqui na terra. Não como seres divinos que ficam e ficam buscando espiritualidades mórbidas. Não, como ser humano que olha no olho do outro e fala:
Você não está ainda, você não é, mas eu amo a sua vida e eu desejo que Jesus te abençoe. É o ser humano que é o alvo do amor, da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, que é revelado a partir de pessoas, de homens e mulheres, que não precisam ficar com medo de obedecer a Deus. Aliás, o que nós vemos no Jardim do Éden é exatamente uma lição para nós. Nós já temos a história, nós temos a história toda escrita, revelada. Nós sabemos quais foram os erros que eles cometeram, que nós não podemos cometer, e nós sabemos qual é o final da história. Por isso, não é uma pandemia, não é um coronavírus que vai nos desestabilizar. A igreja está de porta fechada, a igreja não para. Essa semana nós tivemos uma experiência maravilhosa, espetacular. Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está resgatando, Deus está salvando, Deus está curando, Deus está libertando. E a igreja, onde está? A igreja está aí, espalhada por todo esse mundão afora, nas redes sociais, na internet, glorificando a Deus, testemunhando. Quanto mais livres fomos, quanto mais livre da obrigação de querer se mostrar para os outros, livres da impressão dos outros, livre do julgamento dos outros, livre da opressão religiosa, quanto mais livres, mais preparados estaremos para obedecer a Deus. A obediência ao Senhor não é a lei que escraviza, não é a religiosidade que oprime. A obediência ao Senhor é um chamado para homens e mulheres livres, plenos, que não tem problema de se submeter, de servir, para que o nome de Deus seja glorificado através do outro, no outro e para o outro. Feche seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A esperança, ela é construída na decisão de estarmos juntos, no sentimento originado pela compreensão de Jesus, pelo amor de Deus e pela comunhão com o Espírito Santo, e pelo exemplo de Cristo. Sermos seres humanos, homens e mulheres, capazes de obedecer a Deus, não pela imposição religiosa, não pela tradição religiosa, não pela opressão religiosa, mas pela liberdade daqueles que conhecem o Pai e podem erguer a sua cabeça e dizer: eu creio, o meu Redentor está vivo, Ele venceu a morte, Ele venceu a dor, Ele venceu a agonia, não existe nada que possa o prender, a morte foi destruída, a morte foi vencida, aleluia! Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor, e esses meus irmãos que estão enfrentando lutas e dificuldades, Deus, que nós possamos nos unir, Pai, na decisão de nos unir, para não sermos assustados, para não sermos colocados em fuga pelos inimigos, mas para nos unirmos em um só espírito, uma só alma, uma só fé, para lutarmos juntos pela fé do Evangelho, fé em Cristo Jesus, para que os nossos sentimentos, Deus, sejam guiados pelo Senhor, não pelo nosso trauma, pelo nosso passado, pelos nossos bloqueios, pelas nossas travas emocionais, não pelas experiências. Não, Deus, mas que os nossos sentimentos sejam forjados na comunhão com o Teu Espírito Santo, na revelação do Teu amor, na exortação da Tua palavra, para que uma só alma com os meus irmãos, nós possamos sustentar uns aos outros. Não temos problema de nos abaixarmos e lavarmos os pés uns dos outros, de nos submetermos uns aos outros, de colocarmos o outro em melhor condição, para que ele aprenda, para que ele conheça,
para que ele experimente o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, Pai, livra-nos, Deus, livra-nos desse desejo, dessa vaidade, dessa pecaminosidade diabólica de querer glória para nós, de querer tudo para nós, de querer ser o centro das atenções. Livra-nos, Pai, dessa vaidade mundana, carnal. Livra-nos, Deus, nos dê um sentimento de Cristo, sentimento de que quando eu perco, de que quando eu perco é porque eu abri mão, de que quando eu sofro é porque eu me entreguei ao sofrimento, na certeza de que lá na frente o teu nome será glorificado, porque toda língua e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Rei, é Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Que a Tua palavra continue a produzir em nós, a realizar em nós, a materializar em nós o Teu querer, a Tua vontade. Que a Tua palavra nos conduza, nos leve, nos direcione a cada escolha, a cada decisão, a cada passo. Essa oração que nós fazemos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Semana de paz, semana de vitória, semana de amor verdadeiro, de experiência com o Senhor, semana de abençoar uns aos outros. Tire um dia dessa semana, ligue para 2, 3 irmãos, as irmãs liguem umas para as outras, os jovens conversem, se comuniquem, abençoe a vida um do outro. Que o nome do Senhor seja glorificado nos nossos relacionamentos e na nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em paz. Glória a Deus. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com a
armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, com nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo